Vamos falar da tragédia de Capitólio, Minas Gerais, que deixou 10 mortos e 32 feridos. Na tarde de sábado, uma rocha se desprendeu da parede de um cânion no Lago de Furnas e atingiu lanchas de turistas que estavam no local. Todas as 10 vítimas que morreram no desabamento dessa rocha foram identificadas. Elas estavam nessa mesma lancha, eram parentes ou se conheciam. Eu vou dizer aqui os nomes dessas pessoas. O Júlio Borges Antunes, de 68 anos, de Alpinópolis, Minas Gerais. Camila Silva Machado, de 18 anos, de Paulínia, São Paulo. Maicon Douglas de Hoste, de 24 anos, de Campinas, São Paulo. Sebastião Teixeira da Silva, de 64 anos, de Anhumas, São Paulo. Marlene Augusta Teixeira da Silva, de 57 anos, de Itaú de Minas, Minas Gerais. Giovanni Gabriel Oliveira da Silva, de 14 anos, de Alfenas, Minas Gerais. Giovanni Teixeira da Silva, de 38 anos, de Itaú de Minas, também de Minas. Tiago Teixeira da Silva Nascimento, de 35 anos, de Passos, Minas Gerais. Rodrigo Alves dos Anjos, de 40 anos, da cidade mineira também de Betim. E Carmen Pinheiro da Silva, de 43 anos, de Cajamar, de São Paulo. A gente vai repercutir essa tragédia com o nosso colunista, o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Oi, Wagner, seja bem-vindo, bom retorno das férias. Infelizmente, nem dá para falar muito, né? Feliz 2022, mas de qualquer forma a gente torce para que esse ano seja bem melhor, mas já começando aí com uma tragédia. Wagner, bom dia. Bom dia, Marilu, bom dia quem nos acompanha. Enfim, apesar da conjuntura, espero que a gente tenha muita energia e saúde para enfrentar os desafios de 2022 que já começaram, né? Esse episódio ele é lamentável, uma catástrofe, né? Eu diria que é mais uma catástrofe anunciada, infelizmente, porque poderia ser evitado, não o descolamento, né, dessa rocha, mas, sem dúvida, as 10 mortes. Isso eu tenho total clareza, Marilu. Por quê? Porque nós estamos falando de um processo que é natural, o descolamento da rocha vai ocorrer, ocorrerão outros, né? Mas o que nós não temos ali naquela região, que inclusive é uma região belíssima, é preciso ressaltar isso também, é muito importante que, passado esse momento mais difícil, né, que as pessoas retomem a atividade lá, fundamentalmente porque é sempre uma oportunidade também, Marilu, de ter contato com a natureza, e aí que começam as questões, né? De ter mais informações sobre os processos que estão ali, entre aspas, paralisados, só que não, né? Na verdade, nós temos sempre, aquilo que na geomorfologia, vários colegas pregam a expressão, um equilíbrio dinâmico, né, onde aparentemente está tudo parado, tudo inerte, só que não, você tem ali processos ocorrendo. E, no caso, um descolamento, né, que fez com que um movimento mecânico, essa rocha, ela se descolou e não poderia ter, na verdade, naquele entorno, naquele perímetro, uma lancha, ou várias lanchas, como é o caso, como as imagens tristemente mostram. Como poderia ter sido evitado? Monitorando, controlando essas fendas, né, que são naturais, enfim, essas fissuras que são naturais da rocha. Isso é muito fácil de fazer, Marilu, não é custoso. Eu tenho clareza que, infelizmente, a partir dessa tragédia, aquela região, e se você analisar bem, toda essa área de turismo intenso, porque, infelizmente, Capitólio virou também um foco de atração onde o turismo ganhou uma intensidade muito grande. Você pode imaginar quantas lanchas, né, passam ao dia ali, esse movimento todo de marola, ruído de motor, é evidente que isso tudo agrava esse processo mecânico, né? Então não dá para você saber exatamente quando vai ocorrer, mas você pode acompanhar. Se você vê que a fenda está aumentando, você já delimita uma área e fala, por essa faixa, você, né, claramente consegue enxergar. Não precisa nem ter um modelo matemático sofisticado para projetar o ângulo de queda, né, desse tipo de evento, e aí você isolaria a área, né? Então, isso de fato é o que traz muita tristeza, né? Na verdade, são mais 10 mortes, e aí eu acredito que as famílias devem partir para ações de indenizatórias, né? Eu estava ouvindo há pouco, por exemplo, agora, mais uma importante entrevista sua, com uma das afetadas indiretamente, né? Uma mãe que perde um filho em Brumadinho. Quer dizer, nesse caso, como já tem o corpo, tem a identificação do corpo, eu acredito que as famílias devem sim buscar aí. É claro que nada disso repara a perda de um ente querido, né? Mas é preciso que a sociedade brasileira comece a responsabilizar o Estado em seus diversos níveis, seja a prefeitura, governo estadual e também governo federal, né? Ali você tem Marinha atuando, você tem órgãos do Estado, de Minas Gerais, e também a prefeitura e as próprias operadoras também, né, do turismo, que, na verdade,
muitas vezes, né, a gente quando conversa às vezes com esses guias, Marilu, eu gosto desse tipo de atividade, estimulo que se faça esse tipo de atividade, ela é sempre muito importante. E eles sempre, de certa maneira, escamoteiam riscos, né, porque eles têm medo que, mas se eu avisar o que pode acontecer, ninguém vai querer fazer o passeio. Não se trata disso, né? Na verdade, se trata de você dar informação para o indivíduo que vai fazer o passeio, para que ele saiba, inclusive, como se comportar, e, inclusive, seria fundamental dizer, olha, não quero que você vá próximo àquela margem, porque eu estou enxergando ali uma fissura e isso pode cair, e isso pode me afetar drasticamente, como, infelizmente, foi o caso agora. E aí nós chegamos num ponto central, Marilu, que é a educação, né? As pessoas, infelizmente, vão para essas áreas de contemplação e de turismo de aventura com muito pouca informação sobre o que elas vão lá, o que elas vão encontrar. Elas querem, quando muito, vivenciar experiências eletrizantes, né, de algum tipo de risco controlado, quando, na verdade, elas estão diante de processos geológicos, geomorfológicos, pretéritos, de longa duração e que, evidentemente, podem trazer situações dessa ordem. Ou seja, falta aula de geografia, né? E, infelizmente, nós estamos assistindo hoje no governo Bolsonaro, mas isso é o que eu queria também apontar, uma política que está sendo desenhada a partir do Programa Nacional de Livro Didático, PNLD, difundir a área de Geografia e História no ensino fundamental, né, no ensino do 6º ao 9º ano, ou seja, vai reduzir ainda mais a informação de processos naturais no ensino fundamental. Isso é um projeto que esse governo está querendo fazer, ninguém está falando nisso ainda, a grande imprensa não tocou no assunto, eu espero que vocês possam depois até pautar essa discussão, vai haver uma audiência pública, se eu estou bem lembrado, no próximo dia 18, ou seja, eles querem diminuir ainda mais esse conteúdo, né, essa informação para a sociedade. Isso, o resultado é, infelizmente, né, as pessoas se apresentando em situações de risco quando não é necessário. Isso já acontece no ensino médio, né, acabaram com a geografia no ensino médio, enfim, então nós estamos, na verdade, diminuindo a capacidade do cidadão de enxergar processos naturais como esse, né, e aí ele vai numa atitude de lazer, descontraído, ele não enxerga esse risco e, infelizmente, os episódios ocorrem. Podem acontecer de novo? Pode, né? Como evitar? Com monitoramento. Eles têm que ter equipes com geomorfólogos, geógrafos, geólogos. Não é caro, dá para fazer esse acompanhamento, né? Você faz em campo, a área que circulam as lanchas não é tão grande assim, você consegue fazer esse monitoramento e aí criar alguma disciplina, né? Você não pode ter, como a gente vê lá, várias lanchas circulando ao mesmo tempo, então eles têm que ter menos lanchas, isso diminui a capacidade de carga, né? de impacto também, você imagina aquelas lanchas passando em alta velocidade, como muitas vezes acontece, isso acelera também esse processo de descolamento mecânico e aí pode agravar e gerar novas situações como essa. Então, é de fato um episódio lamentável, né? que enfim, entristece a todos e que a gente tem que aprender com esse episódio, né? Na verdade, informar mais a população, reivindicar, assim, mais segurança nos passeios de aventura, que são importantes, insisto, mas que devem ser feitos com segurança e, principalmente, com informação para o cidadão, para aquele que está lá experimentando, fazendo sua caminhada, fazendo seu mergulho, eventualmente, enfim, desfrutando das cachoeiras, mas tudo tem que ser feito com muito cuidado, com muita tranquilidade e com tempo, né, Marilu? Eu percebo também que é muito frequente as pessoas querem fazer tudo muito rápido, né? Desfrutar de tudo muito rápido. As empresas também querem fazer com que os passeios sejam muito rápidos para poder fazer mais, levar mais gente, enfim. Essa pressa toda impede que, por exemplo, processos belíssimos que estão lá, né, diante da paisagem, diante dos olhos, as pessoas não enxergam. Então, enxergar uma fenda de uma rocha, enxergar uma fissura, né, é também um processo muito importante. É um processo que você incorpora e você nunca mais vai esquecer. Eu me lembro muito bem quando eu fazia campo, ainda como aluno com o Jurandir Rosa, enfim, os grandes mestres da Geografia, a própria Lilian Poltrinari, e outros. Aziz Absabe, eu não tive o prazer de fazer campo junto, mas conversei com ele algumas vezes, e eles falam algo, eles nos deixam parados, fica olhando para a paisagem, né? E quando você para e começa a observar com calma, é muito enriquecedor. Você começa a enxergar cores distintas, você começa a enxergar o tempo presente da natureza nesses processos naturais. Isso é extraordinário. E isso quem faz a geografia no ensino fundamental, no ensino médio, algo que está sendo subtraído do cidadão brasileiro e que impede, por exemplo, que ele identifique situações de risco diante de um quadro como esse, infelizmente. Então, é um episódio lamentável e que eu espero que desperte aí mais informação, desperte a necessidade de mais monitoramento, de mais controle para que a gente possa, enfim, evitar tragédias como essa novamente.
E Wagner, vamos repercutir com você agora o que o governador de Minas Gerais, o Romeu Zema, falou, né? Ele diz que vai aguardar aí a apuração das autoridades, mas ele diz que não acredita em responsáveis pelo acidente. Ele diz o seguinte: será feita uma apuração por parte da Polícia Civil, da Marinha, e vamos aguardar. Não sou nenhum especialista nessa área, mas quero deixar claro que o que aconteceu ali é algo inédito. E quando o raio cai, quem é o responsável? O prefeito? Enfim, ele comparou, né, tudo que aconteceu nessa tragédia, por exemplo, com o raio. Tem a ver isso? Como é que você vê essa declaração aí do Não, não governador? tem nada a ver, né, Marilu? De fato, enfim, há um estudo sobre raios, há uma incidência importante, enfim, não dá nem para comparar, né? De fato, nós estamos falando de uma área que ela é frágil pela própria configuração da rocha. Eu não queria descrever muito, mas, enfim, é um processo, é um quartzito que transformou um arenito há alguns milhões de anos atrás, a partir de mudança de pressão, de temperatura. Esse tipo de processo que gerou a rocha, ele gera mais facilidade, né? Algumas fissuras, uma certa fragmentação. Então, e se me permite, meus amigos geomorfólogos, fazer uma analogia muito singela, é mais ou menos que você tivesse uma massa folhada, né? Várias camadas, e eventualmente elas podem se deslocar, se descolar. Isso é natural, isso ocorre, vai ocorrer. Aliás, é tão frequente que o próprio lago, lá você tem vários indícios de outros descolamentos, né? O próprio lago mostra isso. Algumas cachoeiras que você vai visitar lá, você enxerga esse tipo de situação. Então, dizer que não tem responsável, é preciso identificar claramente quem não monitorou isso, quem deveria monitorar esse tipo de situação e dizer, olha, não pode entrar nessa área por esse período, porque é possível que ocorra o deslocamento, né? Você pode monitorar a abertura, né, quanto que a fissura está se expandindo, ao ponto, inclusive, de levar a esse movimento mecânico. Dá para saber com precisão quando vai acontecer? Não, não dá. Dá para dizer que foi por causa das chuvas intensas? Também não dá. Claro que com a chuva intensa você teve um aumento do peso, e eventualmente ela descolou o último ponto ali que a água tem essa virtude, ela é um solvente, né, natural. Sim, pode ter sido, mas não dá para dizer que foi a chuva exatamente, né? Então, se você não sabe exatamente quando pode ocorrer, você tem que ter o princípio da precaução e evitar, num certo raio, que as embarcações circulem. É disso que se trata. Então, é preciso, sim, né, e é possível identificar outros pontos de ruptura em toda a faixa do lago, pelo menos nessa faixa na qual é praticado o turismo, né, para que você evite esse tipo de situação. Então, dá para responsabilizar, sim, né? Eu diria que a Furnas tem responsabilidade, o próprio prefeito, o governo do estado, enfim, é preciso, sim, assumir. É mais fácil assumir, né, e cometer um engano e, ao mesmo tempo, se prevenir para que outros erros não surjam, né? Quando ele fala isso, ele está, na verdade, já querendo mostrar que vai se opor a qualquer tipo de ação indenizatória pelas famílias, né? E eu diria que tem que ser justamente o contrário. As famílias têm que prontamente acionar, sim, os responsáveis que não monitoraram, colocaram em risco a população. Até o Ministério Público poderia entrar nessa, né? Porque você tem ali um volume de pessoas tão grande e eles estão lá operando há alguns anos, né, em situação de risco. E se leva à situação de risco, o Ministério Público, inclusive, poderia ter uma atuação mais direta também. Então, a fala dele me parece absolutamente descabida, né? Não é nem uma fala de acolhimento, né? É assustador, do meu ponto de vista. Exato. E Wagner falou do Ministério Público, né? A Procuradoria do Ministério Público Federal em Passos diz que instaurou, enfim, o procedimento para apurar as causas desse deslocamento de rocha. E a gente teve também um alerta da Defesa Civil de Minas Gerais, que ele emitiu um alerta de chuvas intensas para o município de Capitólio, não especificamente a queda, enfim, o rompimento dessa rocha, mas um alerta de chuvas também não foi levado em conta. E a gente tem um dado, Wagner, que foi, inclusive, um alerta feito pela uma colega sua aqui, a Joana Paula Sanches, professora de mapeamento geológico da Universidade Federal de Goiás, que ela diz o seguinte: existe no Brasil apenas uma lei de risco geológico em área urbana. Então, os municípios são obrigados a fazer inventários ou avaliações técnicas, geológicas de risco em área urbana. Em área turística não existe essa lei. Portanto, é importantíssimo também fazer com que haja uma legislação nesse sentido, né, Wagner? Não há dúvida, Maria, nós precisamos avançar nessa perspectiva, né? Isso é do interesse, inclusive, de quem
tem na atividade turística algo importante. A gente sabe que para aquela região o turismo é uma atividade importante, né? Vai ser afetado por um momento, vai ser afetado, mas é preciso recuperar essa atividade também, mantê-la. Ninguém está dizendo que não se deve mais circular de lancha no lago. O lago é belíssimo, a região é belíssima, dá para ensinar muita geografia, muita história, muita geologia. Então é preciso aproveitar esses vestígios naturais que estão lá, belíssimos, mas fazer com segurança. E para fazer com segurança é preciso ter um monitoramento, né? Se nós precisarmos fazer uma lei, até aprovar essa lei, não vai dar tempo de fazer esse monitoramento. Então é preciso fazer já uma reunião, né, entre esses agentes envolvidos, Furnas, os atores do turismo, os prefeitos da região, o próprio Ministério Público, o governo do Estado, o governo federal, e propor, não é caro, Marilu, você fazer esse acompanhamento em campo, não é difícil. Você pode fazer um sobrevoo, identificar as principais áreas, depois você desce com uma equipe lá e começa a monitorar quanto que vai expandir essa fenda. É uma coisa que não é caro, isso que é mais assustador, né? Por que não se faz? Bom, enfim, é uma outra questão, né? Agora, não pode deixar de fazer depois de uma ocorrência como essa, né? O Capitólio, inclusive, teve um episódio bastante triste também, que foi a morte de alguns turistas alguns anos atrás a partir de aí sim, cabeça d'água, né? Que é quando chove muito intensamente na cabeceira, e a água depois acabou, infelizmente, não lembro exatamente quantas pessoas, mas vitimando algumas pessoas. Eles aprenderam muito com isso, tem todo um sistema de monitoramento eficiente, e eles são muito rígidos, né? Eu conversei com algumas pessoas que enfim, vivem do turismo, e falaram, não, quando está chovendo a gente para tudo, não deixa ninguém subir na cachoeira. Ótimo, é um aprendizado, né? Então agora é preciso dar um salto além também e começar a monitorar toda essa faixa dos belíssimos cânions que estão ali nessa área, né? Enfim, aconteceu o episódio, é lamentável, é preciso caminhar fortemente para que não ocorram outros, né? Insisto, não ocorram mortes, porque o descolamento vai continuar ocorrendo, isso é um processo natural, com ou sem chuva isso vai ocorrer pelo próprio tipo de rocha, de formação rochosa que a gente tem lá. Excelente, Wagner, muitíssimo obrigada aqui, toda a sua explicação. Eu passo também para a Petra, né, que já está se manifestando. Começou agora. Que bom que já também se manifestou só no finalzinho, né? Wagner, um forte abraço, um excelente retorno para você aqui conosco. A gente antecipou, geralmente você participa na quarta, mas você mesmo se prontificou a antecipar essa sua participação hoje na terça-feira, por conta dessa terrível tragédia. Muitíssimo obrigada. Um abraço para você, Wagner. Um abraço a todos e toda a equipe da Brasil Atual. Até mais. Falamos aqui com o Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.